eu sou Érica, professora doutora em Linguística. Neste canal eu falo sobre livros e hoje especificamente vou falar sobre um tema diferente, a culinária, alimentação, saúde, bem-estar. Por isso estou aqui com os livros da Rita Lobo, que eu aprendi a admirar como comunicadora, uma comunicadora que tem fundamentação. Eu sou da área de comunicação e sei o quanto isso é importante, que a gente fale daquilo que a gente domina. E a Rita Lobo é um exemplo de comunicadora que é uma estudiosa da alimentação. Por isso eu estou aqui com uns elementos diferentes no cenário, batedor de arame, os medidores de receitas, mas não vou fazer um bolo hoje, vou fazer um vídeo. Entre os livros que eu trouxe aqui, né, eu comecei com este aqui, o Panelinha Receitas que Funcionam, é literalmente um grande compilado aí de receitas da Rita Lobo. Tem também o Comida de Bebê, no qual a Rita Lobo defende que a alimentação da criança é um assunto de toda a família, não somente dos pais. Tem aqui uma frase linda sobre isso que eu marquei. Ela vai dizer justamente, vamos lá, daqui, página 11, cozinha é assunto da casa e não da dona de casa. E a alimentação do bebê é assunto da família e não só da mãe ou do pai. Cozinha a 4 mãos. Este aqui foi um presente da minha amiga Gabi, que pensou no casal, né? E justamente a ideia que a Rita Lobo defende, que a cozinha não é assunto somente de mulher, como já foi tido no passado, né? Que ela é assunto de toda a família, no caso aí de um casal, é assunto do casal. O que eu tenho aprendido com a Rita, né? Eu sou de uma geração de mulheres, né, falando isso um pouquinho em termos geracionais, que ainda estava nessa luta de fazer a ruptura. Aliás, a minha geração coincide com a da própria Rita Lobo, né? E uma geração de mulheres que, embora as gerações anteriores já tenham feito essa ruptura de levar a mulher para o mercado de trabalho, mas que ainda precisam se legitimar, né? Dizer, olha, o lugar de mulher é uma infinidade de possibilidades, é onde ela quiser. E essa necessidade, né, de lutar por um lugar profissional afastou a mulher dos lugares tradicionalmente atribuídos a ela, que eram lugares mais relacionados ao lar, à casa, aos cuidados, à alimentação, enfim. E a Rita Lobo, ela traz essa ideia de que as coisas, elas devem ser equilibradas, elas devem ser conciliadas, e isso significa justamente o fato de que a alimentação é assunto de toda a família, é assunto da esposa, do esposo, dos filhos, né, do conjunto ali familiar da casa. E isso não significa que eu vá me tornar hoje uma excelente cozinheira, né? Não foi um talento que eu desenvolvi ao longo da dos meus anos, né, de estudo, de juventude, digamos assim. Eu acabei desenvolvendo um outro lado profissional, mas é alguma coisa que a Rita Lobo me planta uma semente, né, com fundamentação, com sabedoria, de vários pontos que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão. Por exemplo, que cozinhar é necessário para quem quer se alimentar bem. Saber cozinhar é necessário para que a gente possa se alimentar bem. Significa que eu vou conseguir, eu ou a casa, né, nós dois, eu e meu marido, que nós vamos conseguir cozinhar em casa todo dia? Não, mas com algum planejamento, com algum cuidado, a gente conseguir conciliar alguns momentos em que a gente possa preparar alguns pontos, pelo menos, do cardápio da semana, em que a gente vai dividir entre aquilo que pode ser preparado à noite para o dia seguinte, ou um arroz que possa ser feito de maneira rápida,
ou aquele dia que realmente não vai dar, então a gente vai ter que comer fora, né? Como buscar essa alimentação pronta de uma forma mais saudável, né? Mais correta nesse sentido de ser mais saudável. E como a Rita Lobo diz, a não ser que se tivesse um orçamento disponível para comer todo dia num bom restaurante, não tem como manter essa alimentação saudável sem ter um conhecimento mínimo de culinária. E o quanto isso também estimula a criatividade, né? Vou chegar nesse ponto. Outro ponto que me tocou bastante nos livros da Rita foi a defesa, né? E na verdade não só uma defesa, mas alguma coisa que ela diz com fundamentação, de que cozinhar é um aprendizado. Assim como a leitura, a escrita não é uma habilidade nata do ser humano. Não é algo assim, nossa, fulano de tal nasceu com o dom de cozinhar. Isso foi muito significativo para mim, né? Porque eu mesma me estereotipava como uma pessoa que não sabe cozinhar, que não tem esse talento, porque os meus talentos supostamente são muito mais relacionados a questões de leitura, de escrita, e aí vem o pulo do gato, né? Que a arte da alimentação, ela também pode ser aprendida com os livros, com a prática, com a técnica. Eu nunca vou ser uma especialista na cozinha, assim como eu sou na área em que eu atuo. Eu sou doutora em linguística, então eu não vou entender de cozinha, de alimentação, tudo aquilo que eu entendo de linguagem, de discurso. Mas aí veio o pulo do gato, né? Vamos então aprender com quem entende, com quem estudou sobre isso, assim como eu estudei sobre linguagem, sobre discurso. E isso me trouxe mais segurança para arriscar, para tentar algumas coisas que eu já me rotulava, já dizia, não sei cozinhar. E a Rita Lobo me deu essa mão, digamos assim, né? Dizendo, olha, tem como você aprender. E no meu caso, aprender da forma que é mais tradicional para mim, que é através dos livros, né? Então, justamente porque não é algo que a gente nasce sabendo, isso pode ser uma arte a ser desenvolvida. É claro que alguns terão mais facilidade, outros nem tanto, e justamente por isso, né, talvez assim, num primeiro momento, mas eu acho que não somente no primeiro momento, né, eu aprendi que a técnica, ela é muito relevante. Então, assim, não é à toa que eu estou aqui com os meus instrumentos, com os meus medidores, porque é isso, né? A Rita, a equipe dela já estudou, já testou a receita. Eu preciso aplicar a quantidade certa, né? Usar o instrumento certo. Gente, esse batedor de arame aqui, ele faz uma diferença, né? Sim, a minha família já está comendo meus bolos aqui, assim como os meus alunos estão assistindo as minhas aulas. Então é um aprendizado, tá? Eu não vou ser doutora em culinária, mas eu vou conseguir me alimentar bem e ter até um momento assim né, o pessoal chama de um momento de terapia, um momento em que eu vou fazer algo diferente daquilo que eu faço no dia a dia profissional e que vai acabar me ajudando a espairecer a cabeça até para fazer melhor aquilo que eu já faço tradicionalmente. Isso foi muito legal para mim, né? Perceber que a partir do aprendizado eu posso também entender, né? Se não me tornar uma grande chefe de cozinha, mas eu posso entender daquilo que eu estou me alimentando, que é a minha saúde, o meu bem-estar. Esse lado terapêutico, né, e tudo mais. Então, a que ponto que eu quero chegar aqui também, né?
Primeiro, eu já disse que os textos da Rita, eles são muito bem fundamentados, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, todos os livros dela, vou pegar especificamente esse aqui, o Comida de Bebê. Gente, é tão gracioso. Ela fala de uma maneira fácil, né, de adaptar a alimentação de toda a família junto com a criança, de modo que você prepare o tradicional PF do brasileiro e o PFinho para os pequenos, e que acaba sendo uma oportunidade de toda a família acabar se alimentando melhor, né, a partir da chegada de uma criança. E tem e muitos dos pratos aqui, né, eles também interessam porque são pratos que são para toda a família, não somente para o bebê. O que vai mudar é a forma de apresentação de acordo com a idade da criança, e aí a Rita vai apresentar uma tabela, né, dizendo quando pode ser amassadinho, quando já pode ser em pedacinhos, tudo bem explicado por aqui. Mas o que eu, né, queria comentar? Eu estou aqui falando Rita Lobo, um nome já bastante conhecido aí da comunicação, né, de quem acompanha essa questão aí de alimentação. E eu quero enfatizar o fato de que os livros dela, né, eles todos têm consultoria, os livros, o trabalho dela também, né, em vídeos, eles têm a consultoria nutricional do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Então, assim como eu sou uma professora da Unesp, aqui na Unesp nós temos nossos núcleos de pesquisa também, existe todo um grupo de professores que estudam a questão de professores e pesquisadores que estudam a questão da alimentação, dos nutrientes, da saúde, e com os quais, né, com essa equipe, a Rita Lobo dialoga para produzir o material que ela produz. Então, como ela própria diz, não é a visão de mundo da Rita Lobo somente, é a visão dela fundamentada na visão de pesquisadores, de um grupo de pessoas que estudam a fundo a questão da alimentação. Isso é muito importante, né? E isso dialogou muito aqui também com o meu coração, de que se eu valorizo tanto a ciência, essa profissão, né, para a qual eu estudei tanto para desenvolver o que eu desenvolvo, trabalhar o que eu trabalho, pesquisar o que eu pesquiso, é aí que a gente tem que buscar o conhecimento, né? Com pesquisadores que realmente entendem, que realmente estudam a questão da alimentação. E é a partir dessas pesquisas que surgiu a classificação dos alimentos por grau de processamento. A Rita Lobo, ela menciona bastante, ela utiliza bastante o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial do Ministério da Saúde. Esse documento é de 2014, que ele adotou a classificação dos alimentos de acordo com o grau de processamento. Então, esse guia, inclusive, tem sido inspiração para outros países, porque o consumo de alimentos ultraprocessados, ele está diretamente relacionado tanto à obesidade quanto a várias doenças causadas aí pela má alimentação. Então, o que acontece? O que a gente aprende aqui? O vilão não é propriamente o açúcar, o sal, a farinha, a manteiga, né? Esses são ingredientes culinários. Então, às vezes, eu mesma tinha aquele preconceito, sabe, assim, né? Vamos falar de preconceito no sentido de preconceito mesmo, algo que a gente, por não ter o conhecimento necessário, a gente entende de uma maneira simplificada, né? Então, de pensar assim, nossa, eu não posso adoçar, eu não posso ficar fazendo bolo porque eu vou usar o açúcar, né? E a Rita Lobo, ela nos faz perceber
com a forma como ela comunica, expressa esse estudo a respeito dos ultraprocessados, que o grande problema, na verdade, foi a indústria ter tentado e conseguido, aliás, embutir na nossa alimentação como sociedade alimentos que são muito industrializados, no sentido de ter aditivos químicos, né? É isso que a Rita Lobo diz. Leiam o rótulo, vejam se tem aditivos químicos, produtos que a gente não conhece, nomes exóticos, nomes que mais parecem de um laboratório de química do que de uma cozinha, né? Que são conservantes, que são corantes e que são aromatizantes e são produtos que servem ali para que aquele alimento venha processado, venha encaixotado e venha pronto para a gente consumir, com o pretexto de você não vai precisar cozinhar, você vai poder continuar cuidando da sua vida e a indústria cuida da sua alimentação, né? A indústria cuida da nossa alimentação ou a indústria cuida das questões empresariais ali relacionadas ao seu lucro, né, industrial? Nós precisamos tomar essas rédeas e cuidar da nossa própria alimentação. E aqui, né, aprendendo com a própria Rita, não significa que tudo que é industrializado é ruim. Arroz, feijão são produtos minimamente processados. Eles são empacotados, né, selecionados e empacotados, mas não recebem esses aditivos químicos. Então, é sempre importante a gente acompanhar essa tabela, né, e entender o que ela está chamando de alimento ultraprocessado, que é aquele que a gente deve evitar ao máximo. O processado, eles podem ainda fazer parte da alimentação, que são alguns alimentos acondicionados em latas, em vidros, que eles ainda... Um exemplo aqui que a Rita Lobo cita em algumas receitas é o tomate pelado, né? Aquele que ele vem enlatado, tirado a pele e que a gente pode utilizar para preparar um molho mais rápido. Esse é um alimento que não é ultraprocessado, ele não recebe uma série de aditivos químicos, né? O que ela chama de ultraprocessado, que deve ser evitado ao máximo, de preferência não consumido. Olha, eu vou ler aqui para a gente ter bastante clareza sobre isso, né? São formulações feitas nas fábricas a partir de diversas etapas de processamento e que combinam muitos ingredientes, inclusive compostos industriais como proteína de leite, extrato de carnes, gordura vegetal hidrogenada, essa é uma das grandes vilãs, né? Xarope de frutose, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros aditivos, como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de carvão e petróleo. Costumam conter muito açúcar, sal e gordura. Devido a essa formulação, são viciantes, por isso tendem a ser consumidos em excesso, né? E excluir tudo aquilo que a Rita Lobo chama de comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquilo que a gente conhece, que dá para plantar, que dá para colher, são vegetais, são frutas, carnes, ovos. E os ingredientes culinários, que são açúcar, farinha, manteiga, vamos esquecer a margarina, né? Manteiga. A Rita Lobo, ela menciona a manteiga até mesmo para a gente untar a assadeira. Esses ingredientes culinários, aí que eu fecho aí a questão de dizer, né, o que foi o grande aprendizado para mim, assim como eu tenho certeza que para todo leitor da Rita Lobo, o grande pulo do gato, que você tendo esses ingredientes culinários dentro da sua casa, é você que vai dosar, é você que vai medir, né, literalmente,
você sabe o produto que você está utilizando, você pode escolher a marca, você pode escolher o rótulo, ler o rótulo e escolher aquilo que pode ser consumido. Então você tem o domínio, e que é muito melhor eu saber a quantidade, né? Se eu, vou dar um exemplo aqui, falar do bolo, porque como eu não tenho tanta prática em muitas coisas, ainda algo que eu já fiz, né? Se eu tenho esse domínio de fazer o meu bolo, eu vou escolher um achocolatado ali com de 70 a 100% cacau, que realmente eu sei que tem cacau, que não é uma mistura ali, um pozinho com, sei lá, um tiquinho, 5% de cacau, e os aromatizantes e corantes que dão aquele sabor que cativa, principalmente o paladar infantil, mas que não são adequados para nossa saúde. Então eu tenho controle. O bolo caseiro que eu faço, ele vai ser saboroso e vai ser saudável, né? Agora, é claro que uma discussão que a gente poderia ampliar aqui, né, é a questão do acesso, que os alimentos mais saudáveis, os ingredientes mais saudáveis, não necessariamente eles são mais baratos, né? Mas também tem a questão da feira, a questão dos vegetais e legumes, que muitas vezes a gente consegue ali fazer um mercado que acaba sendo acessível, né, do ponto de vista financeiro, mais acessível do que a gente comprar congelados, enlatados, embutidos, né, e principalmente, né, sei lá, biscoitos recheados, essa coisa aí toda que muitas vezes a indústria vende como algo prazeroso, agradável e não é nem um pouco saudável, né? Então, não há um problema em você ter um potinho de açúcar, em você adoçar com moderação. O grande cuidado é o de não ingerir esses aditivos químicos o tempo todo, né? Então, o excesso é sempre o grande vilão, né? Não o açúcar, não a farinha, não o sal. A gente acompanha em algumas discussões na mídia, né? As pessoas até brincam, o ovo de tempos em tempos ele vai se transformando de herói a vilão. Então, em alguns momentos, coma muito ovo, coma pouco ovo, não coma ovo, né? Coma ovo todo dia, não coma todo dia. E assim, em tudo na vida, salvo aqueles casos em que cada pessoa tem a sua alergia específica, a sua intolerância específica, né? Eu, por exemplo, descobri que eu não posso com camarão, né? Então, que a lactose também não me cai muito bem, então consumo hoje o leite sem lactose. Então, cada um vai descobrir as suas necessidades particulares. Mas fora isso, por mais que a gente fale, nossa, ovo é ótimo, não vai ser bom em excesso. Então tudo, como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio, a questão dos ingredientes também é. Então assim, né? Estou gostando muito, estou aprendendo aqui com a Rita, vou continuar namorando esses livros, não são livros de leitura contínua, são livros da gente ir praticando, colocando em prática uma receita ou outra, mas também tem bastante conteúdo teórico e com isso a Rita Lobo e sua equipe, né, me cativaram, porque não se trata de achismo, não se trata de opinião, como eu disse, tem fundamentação teórica, tem consultoria de pesquisadores e isso faz toda a diferença na boa alimentação. E como é o meu foco aqui, né, estou falando de leitura, estou falando do aprendizado que as leituras nos trazem, e por mais que pareça que eu esteja alçando um voo aqui, me distanciando daquilo que é a minha área de
de foco particular, né? Eu sou analista de discurso, então eu estudo linguagem, texto, comunicação, discurso, psicanálise e história, que são áreas que dialogam aí com a linguística e a análise do discurso. Que tudo, na verdade, é linguagem, né? Uma pessoa que estuda linguagem, discurso e comunicação é uma pessoa que lê sobre tudo. Mas ler sobre tudo não significa ler qualquer coisa. Significa buscar aquilo que é fundamentado. Então, é esse o recado do dia, né? Esse foi o meu momento de compartilhar o que eu ando lendo além dos meus trabalhos teóricos, e eu espero voltar em breve com novos vídeos, porque é algo que me deixa feliz, me comunicar um pouco, né? Assim, o meu sonho de infância, o meu projeto profissional sempre foi o de ser comunicadora. Na minha infância eu planejei ser jornalista, eu me formei em jornalismo. No entanto, a gente vai amadurecendo, a vida vai levando a gente para novos caminhos, e eu descobri esse caminho acadêmico, esse caminho da pesquisa, esse caminho de ser professora, que é algo que eu amo, mas a internet hoje nos dá a possibilidade de voltarmos a ser comunicadores, né? Eu estou aqui me comunicando também. Um abraço, fico feliz por você ter acompanhado esse vídeo. Volte de vez em quando que tem novidades aqui no canal, principalmente sobre livros, literaturas e temas afins. Tchau!